Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 24, Lucas 21, 5 e 6. E falando alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele: quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Este texto também está em Mateus, capítulo 24, e Marcos, capítulo 13. Mas Lucas, ele como é mais detalhista, temos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, que Jesus sempre forçou os seus ouvintes a raciocinarem. Ele nunca dava uma resposta direta. Ele respondia com uma outra pergunta, para depois, em cima da resposta, ele dar a palavra dele, ou ele simplesmente contava uma parábola e deixava os seus ouvintes raciocinarem. E em alguns casos ele deixava a coisa obscura para que as pessoas pudessem entender. E esse texto, nesses três evangelhos, ele é um tanto difícil de se entender. Porque em um momento Jesus vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. Depois ele vai dizer que vai falar sobre a sua volta. E depois de ele falar sobre a sua volta, ele falou que não vai passar esta geração sem que essas coisas aconteçam. Ora, várias gerações passaram, até nós. E Jesus ainda não voltou. Então, como entender esse texto? Eu vou repetir o que eu tenho dito algumas vezes. Eu não sou teólogo, eu não estou aqui para explicar à luz da teologia. Eu estou aqui para explicar à luz daquilo que eu entendi do texto. E o texto, ele vai falar, primeiro, que ao ser avisado da beleza do templo, ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Nós tivemos na história 3 momentos de destruição de Jerusalém. O primeiro foi lá no Antigo Testamento, quando Nabucodonosor, com o exército babilônico, invade Judá e leva Judá cativo para a Babilônia. O segundo, já no tempo do Novo Testamento, no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, ele invade Jerusalém, destrói o templo. E o terceiro, lá no ano 135, quando o imperador Adriano também destrói o templo de Jerusalém. Eu entendo que quando Jesus está falando da destruição do templo, ele está falando desta invasão dos anos 70, quando Tito ele destrói o templo e ali no lugar do templo ele coloca uma imagem. Então se cumpre no ano 70 aquilo que Jesus predisse. No entanto, ele vai depois falar da sua vinda e lá no verso 32 ele vai declarar: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça.
que Jesus está falando? Aqui que Jesus está se referindo à destruição do templo, que foi no ano 70, foi no período daquela geração. Então, Jesus, ele nos força ainda hoje a raciocinar para entender o que ele quer ensinar. Então, ele nos coloca diante dessas situações. A destruição do templo, quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, e depois que ele fala da sua segunda vinda, é que ele vai voltar a falar da destruição de Jerusalém no ano 70, quando ele vai dizer que, na verdade, não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Precisamos buscar entender os ensinos de Jesus, porque ele sempre vai nos forçar a raciocinar. Que esta quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.